geografia de hoje, nós vamos estudar as paisagens e atividades econômicas da cidade. O espaço urbano também é chamado de cidade. Nele encontramos paisagens com grande diversidade de elementos culturais que foram criados e transformados pelo ser humano. Então, a cidade, é conhecida também como um espaço urbano, e na paisagem desse espaço urbano a gente encontra uma diversidade, ou seja, vários elementos culturais, que são os elementos criados pelo ser humano. Diferente do espaço rural, diferente do campo. As cidades possuem milhares e até milhões de pessoas. Existem, por exemplo, cidades pequenas, com poucas pessoas e nenhum edifício alto. Então aqui está mostrando para a gente as características da cidade, do espaço urbano, que é totalmente diferente do campo. Então qual é uma das diferenças? É a questão da quantidade de pessoas, porque o espaço da zona rural moram poucas pessoas e o espaço urbano a gente tem milhões, milhares de pessoas na cidade. Cidades médias com maior movimentação de pessoas e cidades grandes com viadutos, muitas pessoas e veículos indo e vindo. Então a gente encontra cidades médias, cidades pequenas e cidades grandes. Então, isso são características das cidades. Uma outra característica desse espaço urbano é que as construções ficam muito próximas uma das outras. Então, as casas da paisagem da cidade são casas próximas uma das outras. Então, o que divide uma casa da outra? Talvez seja um muro, faz essa divisão. Então, isso é uma característica desse tipo de paisagem. A organização das cidades. Como é que as cidades são organizadas? Então, nós estamos vendo aqui uma imagem. Essa imagem ela está no livro de vocês, de geografia de vocês. E nós temos aqui, número 1. Então, isso aqui é um mapa de uma cidade. Vamos ver como é que é feita essa organização. Nas cidades, as terras são divididas, geralmente em partes menores, chamado de lotes. Então, um terreno na cidade divide em lotes. Aqui também a gente conhece como posse. Então, posse é a mesma coisa de um lote. Essas construções, por exemplo, ficam em um lote pequeno, que é vizinho de outro lote, que também são pequenos. Então, um lote ao lado do outro, vai formando as casas, as construções, mas de forma pequena. As distâncias nas cidades podem ser grandes. Às vezes é preciso usar um meio de transporte para chegar rapidamente a algum lugar. Por isso, existem diversos tipos de veículos para a circulação de pessoas e de mercadorias. Então, a cidade ela é formada pelo centro e os bairros periféricos. Então, para poder você se deslocar de um bairro até o centro da cidade, você tem que usar veículos. Tem cidade que tem os transportes coletivos, já tem cidade que não tem. Exemplo, a nossa cidade. Então, Caetité, nós temos vários bairros periféricos e nós não temos um transporte coletivo. Então, quando a gente precisa se deslocar da nossa casa, que é em um bairro, a gente tem que usar o transporte particular, ou então ir a pé. Em uma cidade, as pessoas moram bem mais próximas uma das outras. Em um prédio alto, podem morar centenas de pessoas. Então, um espaço pequeno, eu posso construir um prédio e morar centenas de famílias, o que é diferente de um espaço da zona rural. Porque para poder colocar centenas de famílias num espaço rural, eu tenho que construir várias casas. Já na cidade não, eu posso construir um edifício com vários apartamentos e morar várias pessoas. As praças e os parques são espaços em que os moradores se encontram para conversar, brincar, levar seus animais de estimação para um passeio. Então, as praças, os parques, é uma área de lazer. Então, as pessoas deixam suas casas, vão até esses locais para poder ter diversão, Leva os animais também para passear. Alguns tipos de comércio, como supermercados e lojas de carros, ocupam lotes maiores, às vezes até um quarteirão inteiro. Então, dependendo do comércio,
Se for uma loja de carros, um supermercado, então o espaço de construção, né, é maior. Tem lojas dessas que ocupam um quarteirão todo. O que é um quarteirão? É um conjunto de ruas, então não é um pedacinho limitado, é um espaço maior. O trabalho no comércio e nos serviços. Então nós vamos ver agora o que é comércio e o que é serviços. O comércio é a atividade de compra e venda de produtos. Então, quando você compra ou você vende um produto, você está fazendo uma atividade de comércio. Esse tipo de atividade econômica acontece de forma intensa nas cidades. Além do comércio, existem os serviços, que são de diversos tipos. Como exemplo, temos os correios, as escolas, os transportes. Então, correio, escola, transportes são serviços, não é comércio. Então, a Escola Carrossel, ela presta um serviço à comunidade quetipeense. Qual é o serviço? A educação. Então, é diferente do comércio. Os trabalhadores realizam tarefas necessárias para a vida das pessoas, ou seja, prestam serviços. Então, quem trabalha em uma empresa dessa, em uma escola, no correio ou mesmo no transporte, motorista de algum transporte, eles são trabalhadores que prestam serviços para os seus empregadores. Então, vou deixar uma atividade para vocês. Voltem lá no capítulo, façam uma leitura, silenciosa, com bastante atenção. E aí vocês vão responder as páginas 128, 129, 132 e 133 do livro de Geografia de vocês. Chegamos ao final da nossa aula. Tchau, até a próxima semana.